Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Senhor meu Deus, pedimos que fale conosco pela Tua palavra, concedendo-nos sabedoria e revelação nesta noite, falando aos nossos corações, e desde já repreendemos toda dúvida, toda distração, todo espírito maligno de confusão, que tenta impedir ou roubar a palavra do Senhor dos nossos corações, e que cada pensamento e cada coração esteja diante de Ti, com toda a atenção, e sejam levados cativos à obediência de Cristo, conforme a Tua vontade, Pai. Nós nos entregamos em Tuas mãos, que eu diminua e o Senhor cresça, que o Teu nome seja exaltado, Jesus, e na vida de cada um dos Teus filhos, e na vida de toda a Tua igreja, e nesta noite, na vida do Teu povo, que a Tua vontade prevaleça e o Teu querer seja estabelecido, Pai. Nós oramos e nos entregamos ao Senhor, nos submetemos à unção e ao mover do Senhor, Espírito Santo, de forma gloriosa e sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, a palavra de Deus, neste texto que nós lemos, nos dá uma mensagem poderosa para as nossas vidas. Deus nos chama primeiramente de filhinhos. Quem aqui é filhinho, filhinha amada do Senhor? Levante a mão, digam amém, gostoso. Filhinhos, vocês são de Deus. Às vezes alguém pode te julgar, pode questionar, será que você é de Deus? Será que aquela pessoa é de Deus ou não é? Olha o que ela está fazendo. Julgaram até mesmo nosso Senhor, dizendo que Ele não era de Deus. Os fariseus muitas vezes disseram, se Jesus fosse de Deus, Ele guardava o sábado. Mal sabiam que eles estavam falando do próprio Deus. E eles julgavam como se Jesus não fosse de Deus, mas Ele era o próprio Deus na terra. E aqui Deus está falando conosco, filhinhos, vocês são de Deus. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que já abriu teu coração para Jesus, já entregou tua vida para Ele, dizendo, Jesus, Tu és o meu Senhor, você é de Deus e ponto final. Você pertence a Deus e ponto final. E o diabo não tem mais poder sobre a tua vida, porque agora você é propriedade do Senhor Jesus Cristo. Você é de Deus. Fale para quem está aí perto, meu irmão, você é de Deus. Ou minha irmã, você é de Deus. E os venceram, diz a palavra. Nós somos de Deus e vencemos. Vencemos o quê? O contexto desta carta do apóstolo João nos fala sobre os espíritos malignos que operam no mundo. João estava falando aqui no versículo anterior, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. O espírito do anticristo já está operando no mundo. Espíritos malignos estão trabalhando no mundo. Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E às vezes, irmãos, quando a gente começa a ler noticiários, ouvir várias notícias, reportagens, a gente fica muitas vezes assustado, assombrado com as coisas terríveis que estão acontecendo. Quanto ódio, quanta criminalidade, como aumentam as trevas, situação de jovens e adolescentes nas escolas,
A cada dia fica mais difícil para os professores, para os educadores, a situação é preocupante. Criminalidade aumentando, mortes, assassinatos, suicídios. Essa semana eu fiquei muito triste ao receber informações de 2 pastores evangélicos no Brasil que tiraram a sua própria vida. Olha o que está acontecendo, e muitas vezes com irmãos em Cristo Jesus, com pessoas que estão na igreja ouvindo a palavra de Deus, e muitas vezes isso nos assombra, e a gente vê o quanto o inimigo está querendo matar, roubar, destruir, famílias destruídas, filhos, doenças, aparecendo doenças novas, e as pessoas enfermas, e tanta gente que a gente conhece, e de repente você ouve falar, fulano está com uma doença maligna, e aquilo realmente é assustador. Então o inimigo está trabalhando no mundo. Mas hoje eu estou aqui para te falar de Jesus e não do inimigo, e nesse texto a Bíblia diz, nós os vencemos, vocês o venceram, nós vencemos todo o mal, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Então Deus é maior. Se o diabo está trabalhando, nós precisamos ter a consciência e o conhecimento de que o nosso Deus, que é maior, está trabalhando muito mais. Se o diabo trabalha contra nós, saiba que Deus trabalha por nós. E se Deus é por nós, quem poderá alguma coisa contra nós? No vigilhão que nós tivemos algumas semanas atrás, Deus nos deu uma plena convicção, num determinado momento, onde estava um mover muito grande do Espírito Santo. Deus falou conosco que o inferno está lutando contra a igreja, contra líderes, contra pastores, sim, mas o céu está lutando por nós. O céu, o Senhor nosso Deus está trabalhando. E se existem ataques do inferno para destruir a tua vida, muito mais ainda existe uma invasão do poder de Deus, do céu na terra, para encher a tua vida de paz e de bênçãos, para que você possa vencer e prevalecer no nome de Jesus. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Pastor Bill Johnson, em um dos seus livros, escreveu, no avivamento, a igreja passa a ter mais convicção da existência de um grande Deus do que de um grande diabo. Porque para muitas pessoas, e às vezes até mesmo para crentes, é o diabo que é grande. É o diabo que amedronta, que assusta. Tem gente que fala mais do diabo do que de Jesus. Para algumas pessoas, as obras do diabo aparecem mais. Tem pessoas que estudam mais o reino das trevas do que o reino de Deus. Irmãos, nós não podemos ser ignorantes com relação às astutas ciladas do diabo. É isso que a Bíblia diz. Mas nós não podemos ficar falando de demônio, pensando em demônio, estudando demônio, pensando nas trevas e criando um diabo grande, quando na realidade grande é o Senhor nosso Deus, grande é o Senhor que habita em nós, grande é o Espírito Santo que habita em nós, e nós já vencemos toda a obra do diabo. Nós já vencemos. Aleluia! Glória a Deus. Tenha a convicção da existência de um grande Deus que te ama e que está cuidando de você. Deus é maior do que tudo. Diga comigo, meu Deus é maior. Eu quero citar alguns textos e te dar alguns exemplos bíblicos que nos mostram o quanto Deus é maior do que todas as coisas. Jesus, em Mateus capítulo 8, eu não vou ler o texto, mas eu creio que a maioria de vocês já ouviu falar daquele leproso que se aproximou de Jesus, quando Jesus estava descendo do monte.
após pregar o sermão da montanha, aquele leproso se aproximou de Jesus, se ajoelhou aos pés de Jesus e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me limpar. Quem já leu ou já ouviu esta passagem bíblica? Aquele leproso se ajoelha, se prostra diante de Jesus, adora o Senhor e diz: se quiseres, podes me limpar. E a Bíblia diz que Jesus tocou no leproso, dizendo: eu quero, seja limpo. Mas isso é significante porque tocar num leproso significava quebrar um conceito e um paradigma muito forte. Os leprosos viviam afastados da sociedade, da própria família, não podiam viver nem na sua casa. Eram afastados, ninguém podia tocar neles e eles não podiam chegar perto das pessoas. E havia o medo, porque a lepra era contagiosa, havia o medo: se eu tocar nele, eu posso ficar doente como ele. A lepra é contagiosa. Há um risco de tocar nele e eu ficar leproso. Mas Jesus tocou no leproso. E o que aconteceu? A lepra contagiou Jesus, ou o poder de cura em Jesus contagiou o leproso? Nós sabemos o fim da história, irmãos. Maior é o poder de Deus na nossa vida para contagiar o mundo inteiro do que o poder de qualquer doença contagiosa, do que qualquer maldição do inferno para atingir a minha ou a sua vida. Foi Jesus quem contagiou o leproso com a cura e ele foi curado. Jesus tocou nele e o poder de cura de Jesus atuou no leproso e ele foi milagrosamente curado. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não tenha medo de tocar num enfermo, porque você não vai ficar doente. Ele é que vai ser curado, porque Deus te ungiu para curar, para abençoar as pessoas, e Deus vai te usar poderosamente. A santidade que nós temos é maior do que o pecado que alguém possa ter. Irmãos, alguns cristãos muitas vezes têm medo de conviver com pessoas no pecado porque tem medo de cair no mesmo pecado que elas. E tem alguns cristãos fracos que são assim mesmo. Se conviver uma semana com alguém que fala um monte de asneira, de palavras torpes, ele começa a falar igual. Tem crentes, mais ou menos, que se ficar alguns dias convivendo com alguém que está no adultério, ele vai praticar o adultério também. Tem crente meia boca que se passar a festa do Natal, a ceia do Natal, com parentes que bebem e ficam insistindo, ele acaba bebendo junto. Porque ele é fraco na fé. Mas o crente fiel, cheio do Espírito Santo, é a santidade dele que vai contagiar os outros. É por isso que Jesus não tinha medo de jantar e de comer com pecadores, com prostitutas, com publicanos. Jesus não se contaminava com o pecado deles. Jesus estava com prostitutas, com pecadores, com publicanos, e quando Jesus saía de lá, não é que Jesus saía para fazer o que eles faziam, mas eles se arrependiam dos seus pecados, se entregavam a Cristo e saíam transformados por estar um tempo com Jesus. Jesus foi dormir e comer na casa de Zaqueu, chefe dos publicanos, um dos maiores corruptos de Israel. Ele era o chefe dos cobradores de impostos que eram corruptos. É mais ou menos como se hoje Jesus viesse aqui ao Brasil, alguns meses atrás, antes de prender alguns políticos que a gente tem acompanhado a prisão deles por corrupção, e Jesus fosse dormir na casa do Eduardo Cunha, ou do Sérgio Cabral. Jesus está lá na casa dele, comendo com ele. Criticaram Jesus por ter ido à casa de Zaqueu.
criticavam Jesus por comer e beber com pecadores, com prostitutas, com publicanos. Mas quando Jesus saiu da casa de Zaqueu, Zaqueu havia dito: se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes. E a partir de hoje, Jesus, a minha vida mudou. Jesus disse: hoje veio salvação nesta casa. Zaqueu se converteu, porque a santidade que está em nós, a obra que Deus fez em sua vida, é mais forte do que o poder do pecado que atua na vida de alguém que não conhece Jesus. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14. A santidade é mais forte que o pecado. 1 Coríntios 7, 14. A Bíblia fala aqui sobre o casal, a família. A mulher é crente, o marido não é. Ou então, o marido é crente e a mulher não. O que acontece? Olha o que a Bíblia diz, 1 Coríntios 7, 14. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, a mulher crente aqui no caso. E a mulher descrente é santificada por meio do marido, no caso aqui é o marido crente. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Olha o que Deus está nos dizendo. Se a mulher é crente, está na igreja, é fiel, serve a Deus, o marido não, o marido é santificado por causa da mulher. Os filhos são santos, a casa é abençoada. Ah, mas meu marido está na idolatria. Maior é a santidade que está na tua vida do que o ídolo que ele adora. A tua casa é santificada, o teu lar é santo. Você está na presença de Deus. Tem alguém que vai para o espiritismo, para a macumbaria. A tua casa é santificada, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo, diz o Senhor. O marido descrente é santificado por causa da mulher crente. A mulher descrente é santificada quando o marido é crente. E os filhos são santos, porque a santidade é contagiante. O que você tem pega nos outros, contagia. Nós não temos lepra, nós temos santidade, nós somos santos porque o Senhor é santo, e onde nós vamos, nós deixamos uma marca de santidade na vida dos outros. O mundo clama, os pecadores clamam por pessoas que têm uma vida de santidade em quem eles possam se espelhar. E você é esta pessoa que Deus escolheu. Isso contagia, é para passar para os outros. Outra coisa, irmãos, que nós temos e que é maior do que os outros e que contagia é a unção do Espírito Santo. 1 de João capítulo 2, versículo 20 e versículo 27 diz que nós temos a unção do Espírito Santo. Tem algum crente aqui cheio do Espírito Santo? Tem alguém aqui que é labareda de fogo na presença de Deus? Tem fogo no altar, coração queima de paixão por Jesus, paixão pelos perdidos. Tem alguém aqui que é cheio da glória do Senhor? Irmãos, um crente pegando fogo, cheio do Espírito Santo, ele incendeia 30, 40, 50 crentes frios ou mornos, porque maior é o que está em nós, e onde há uma pessoa cheia do poder de Deus, outros vão ser influenciados ao seu redor. É maior o que está em nós, é maior, a presença de Deus na tua vida é maior. Eu quero citar uma passagem, nós vamos ler apenas um versículo, mas lá em 1 Samuel, capítulo 19, a Bíblia conta uma história de que Davi fugia do rei Saul, e Davi foi se encontrar com Samuel em Ramá, e o rei Saul perseguindo Davi, e ele se encontra com Samuel, o profeta, o homem de Deus,
E eles vão para um lugar próximo a Ramá, chamado Naiote. E ali Davi e Samuel começam a orar e buscar a presença de Deus. E a Bíblia diz que eles começaram a profetizar, a unção foi muito grande, a glória de Deus invadiu aquele lugar. Sabe, momentos em que não somos mais nós, mas é a glória de Deus enchendo. Quem já passou, quem já teve momentos assim, de oração, de unção, a glória de Deus tomou conta. Estavam lá Davi, Samuel, e o rei Saul descobriu que Davi estava em Naiote com Saul. 1 de Samuel 19:19 começa a contar essa história. E então Saul mandou um grupo de soldados para buscar Davi, para prender Davi em Naiote. E a Bíblia diz que quando aquele grupo de pessoas enviados pelo rei Saul, com autoridade para prender Davi, quando eles chegaram em Naiote, a unção e o mover de Deus naquele lugar era tão forte, era tão grande, que aquelas pessoas foram impactadas com o poder de Deus, foram cheios do Espírito Santo, não conseguiram levar Davi, e pelo contrário, ficaram ali tomados com a presença do Senhor. Maior é o que está em nós, do que o que está no mundo. O rei Saul não se contentou e mandou um segundo grupo de pessoas, e aqueles soldados foram lá e iam trazer Davi, com ordens do rei, para prender Davi. Quando eles chegaram lá, a unção de Deus era tão forte, o fogo do avivamento era tão grande, eles não conseguiram pegar Davi, e eles começaram a profetizar juntos. A unção era grande, eles não conseguiam se conter, era muito forte aquele avivamento, e eles ficaram ali, e foram tomados pela unção e pela presença do Senhor. Maior é o que está em nós do que o que está lá fora. Aleluia. O rei Saul mandou o terceiro grupo de pessoas. O que aconteceu? A mesma coisa. Todos foram cheios do Espírito Santo, profetizaram, entraram naquele mover, não levaram Davi e ficaram ali, tomados pela presença e pela glória de Deus. Quantos querem ser a cada dia mais cheios do Espírito Santo? Um crente cheio do Espírito Santo contagia muitos outros para o avivamento que Deus está realizando na terra. Um crente de oração, ele incentiva 10 outros a terem uma vida de oração e a viverem o céu aqui na terra. O rei Saul não se contentou, ele disse: eu vou para lá, eu vou buscar Davi. Ele está em Naiote com Samuel, eu vou prendê-lo. Olha o que a Bíblia diz, irmãos, 1 Samuel 19, vamos ver o versículo 23 e 24. Então Saul foi para lá. Entretanto, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele foi andando pelo caminho em transe. A palavra aqui é que ele foi tão cheio da presença de Deus, que ele profetizava, ele falava da parte de Deus, ele era cheio do Senhor, até chegar a Naiote. Despindo-se de suas roupas, também profetizou na presença de Samuel, e despido, ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso o povo diz: está Saul também entre os profetas? Olha o que a Bíblia diz. Saul foi tomado pela presença de Deus, e antes de chegar em Naiote, quando ele ainda estava a quilômetros de distância, ele já foi cheio do Espírito Santo. Ele chegou lá naquele mover, ele chegou lá profetizando. Ele que havia ido lá para prender Davi, ele foi tomado pela presença do Senhor. Igreja, o Espírito Santo está aqui nesta noite, ele quer encher o teu coração, ele quer tomar a tua vida, para você sair daqui profetizando um ano de vitória na sua família, na sua empresa, na sua vida profissional, para você sair daqui profetizando salvação e milagres em sua família, no nome de Jesus. É a presença de Deus. Deus é maior. Aleluia. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
Irmão, Saul, antes de chegar lá, ele foi tomado pela presença de Deus. Eu me lembro um culto quando realizávamos numa casa, irmãos, ficou uma pessoa endemoniada lá na rua e entrou para dentro daquela casa onde estávamos fazendo um culto, entrou rastejando como se fosse uma serpente, um homem possesso de demônios, e ele veio parar no meio do lugar onde a gente estava com um grupo de irmãos, e ali ele foi liberto e aceitou Jesus como Salvador. Lá fora a unção já invadiu o coração dele e o trouxe para a presença de Deus. Aqui na igreja nós já tivemos casos de pessoas que estavam lá fora ouvindo a palavra e Deus tomou a vida delas e trouxe aqui para dentro e aceitaram Jesus e batizaram nas águas, porque a presença de Deus é maior do que qualquer espírito que está atuando no mundo aí fora. A presença de Deus é maior. Um dia eu estava visitando uma pessoa aqui nesta rua da igreja, mais ali, bem ali embaixo no João Paulo, e essa mulher era uma mãe de santo que estava começando a vir à igreja. E ela confessou com a própria boca para mim: pastor, quando a gente ia para cemitérios, para violar túmulos, para pegar cadáveres para oferecer a Satanás, quando era um túmulo de crentes, o diabo dizia para a gente: nesse você não pode tocar. Nem no crente morto o diabo tem poder para tocar, igreja. Nem no corpo morto de alguém que serve a Jesus o diabo tem poder mais. Vocês são de Deus e o maligno não lhe toca. Aleluia, pode dar um glória a Deus, irmãos, isso é tremendo, isso é tremendo. Filhinhos, vocês são de Deus, e já venceram, e aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Então a unção de Deus é maior, não é a frieza do outro que vai contagiar você e você vai ficar frio, não. É a tua unção, é o fogo que está no teu coração que vai incendiar e vai contagiar muitas pessoas. É assim que Deus te chamou para viver. Hoje se fala muito em tristeza, em depressão, angústia. A doença do século é a depressão, mas a Bíblia diz, irmãos, que a alegria do Senhor é maior que a depressão. Então não é o espírito de depressão ou de angústia do mundo que vai invadir o seu coração para te oprimir, mas sim a alegria do Senhor que está na tua vida, que vai contagiar muitos outros. Isaías 61 diz que o Senhor nos ungiu para trazer óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de um espírito angustiado. Levante a sua mão e diga: o Espírito Santo derramou óleo de alegria sobre a minha vida. Aleluia, a alegria do Senhor é maior do que qualquer tristeza que tente invadir você. A alegria é maior. Então Deus está na sua vida e Deus é maior. Creia na grandeza do Senhor. O que você tem é maior do que o que o mundo tem. E o que você tem, pega. Diga para quem está aí do teu lado: tome cuidado comigo. Muito cuidado. Porque o que eu tenho vai pegar em você. O que eu tenho é contagioso. Aleluia. O que você tem é contagioso, meu irmão. Sabe o que é que você tem? Você tem o nome de Jesus. Pedro e João chegaram na porta formosa do templo, um homem coxo de nascença pedia esmolas, assentado ali há muitos anos mendigando, pediu uma esmola para Pedro e João, e Pedro disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. O que eu tenho, eu te dou. O que é que você tem?
isso vai pegar nos outros. Ei, coxo, eu não tenho ouro ou prata para te dar, mas o que eu tenho eu te dou agora. Vai pegar em você o que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo, levante e ande. Você tem a fé no nome de Jesus, que levanta os paralíticos, que cura os enfermos, que abre portas. Em nome de Jesus, você tem autoridade. O que eu tenho eu te dou. Você tem paz. É tão grande o que nós temos, que Jesus disse assim para os discípulos: quando vocês entrarem numa casa, digam, paz seja nesta casa. E o que vai acontecer? Se ali tiver um filho da paz, alguém que recebe aquela paz, a paz vai pegar naquela casa. Aleluia! Vai pegar. Diga de novo, o que eu tenho é contagiante. Vai pegar. Tem algum crente cheio do Espírito Santo aí? Isso vai pegar na vida de toda a tua família, de toda a tua célula. Vai pegar na vida do irmão que está aí do teu lado. Tem alguém aqui que tem fé para curar os doentes? Tem algum crente aqui que acredita no poder da oração, da imposição de mãos sobre os enfermos, para eles serem curados? Então o que você tem vai pegar, e eles vão ser curados em nome de Jesus. Tem alguém aqui que tem paz? Você tem paz? Você vai colocar a planta dos teus pés na tua casa, ou na casa dos teus parentes, nesse final de ano, e você vai profetizar: paz seja nesta casa, e o que você tem, vai pegar naquela casa. O que você tem, pega. Não é a lepra do mundo que vai pegar em você. Não é o pecado, a bebedice, a glutonaria, a mentira, a prostituição do mundo que vai pegar em você, não. É a santidade que está na tua vida, que vai ser contagiante e vai pegar em muitas pessoas. O que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Nós precisamos aprender a confiar nesse Deus grande, irmãos. Esse Deus grande. Leia comigo Isaías 40, um pouquinho a respeito da grandeza de Deus. Isaías 40, 12. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com um palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança, e as colinas nos seus pratos? Quem? Quem fez isso, irmãos? O nosso grande Deus. Faça uma conchinha com a sua mão. Deus mediu todas as águas desse planeta na concha da sua mão. Ele é o Deus criador, Ele é o Deus grande. Faça um palmo assim, ó. Quem mediu os céus com um palmo, definiu os limites dos céus com a palma das suas mãos. Sabe quanto mede, segundo os cientistas, a nossa galáxia? Só a nossa galáxia, Via Láctea, mede 100 mil anos-luz. Mas o que é isso, anos-luz? É muito, muito maior que quilômetro. Um ano-luz são 10 trilhões de quilômetros. Um ano-luz, 10 trilhões de quilômetros. A nossa galáxia mede cerca de 100 mil anos-luz. Põe todos os zeros que você imaginar na frente, é o comprimento da nossa galáxia. E os cientistas estimam que existam 2 trilhões de galáxias no universo. Estimam porque não tem telescópio para ver tudo isso. Não tem como ver. E é muito maior do que eles podem ver. É muito maior. 2 trilhões de galáxias. Deus mediu tudo no seu palmo.
Salmo 104 diz que o Senhor cavalga sobre as asas do vento. Ele passeia pelas galáxias. Se nós fôssemos de avião a 900 quilômetros por hora para a Lua, gastaríamos 18 dias sem parar dentro de um avião. Se pudéssemos chegar ao Sol de avião, 149 milhões de quilômetros, gastaríamos 19 anos num avião a 900 quilômetros por hora para chegar no Sol. Com ar-condicionado para poder aguentar, né? 19 anos sem parar. Deus cavalga pelos céus e terra. O Salmo 113 diz que o nosso Deus, Ele se inclina para ver o que há no céu. Milhares de galáxias distantes, uma estrela, Deus chama ela pelo nome, vem. E ela vem. Deus se inclina para ver o que há na terra, Salmo 113. Deus se inclina para ver o que está acontecendo ali numa cidade do estado de São Paulo, chamada São José do Rio Preto, no bairro Jaguaré, onde está havendo um culto nesse momento, e há um povo que ama o Senhor, que se entregou a Jesus. Deus se inclina para ver e derrama seu Espírito nesse lugar. Aleluia! Deus é grande. Por isso é que eu tenho que repetir, a igreja quando está buscando um avivamento, ela passa a ter uma convicção da existência de um grande Deus e não de um grande diabo. Deus é grande, Ele nos ama. Isaías 40, versículo 26. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Você já olhou para o céu? A imensidão do céu. À noite, num lugar afastado da cidade, quando você olha para o céu e vê todas aquelas estrelas lindas. A Bíblia diz que as coisas que foram criadas testificam do nosso Deus Criador. Revelam a glória de Deus. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Cada uma delas Deus chama pelo nome. Quem já contou as estrelas aqui no céu? Ou já tentou contar? Ah, pastor, eu não tentei não, porque cada estrela que eu contar é uma verruga que vai nascer. Então eu não conto. Historinha de crianças, né? Mas, segundo os cientistas, na nossa galáxia, existem entre 100 e 400 bilhões de estrelas. Entre 100 e 400 bilhões de estrelas só na Via Láctea. São 2 trilhões de galáxias, segundo os cientistas, isso significa mais de 200 sextilhões de estrelas no universo. Deus chama cada uma pelo nome. Cada uma. Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Deus é grande. Agora olha aqui para mim, vamos terminar. Esse Deus grande nos ama tanto que Ele entregou o seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz e nos salvar. Esse Deus que criou todo o universo, que chama cada estrela pelo nome, que ajuntou todas as águas do planeta na concha da sua mão, Ele se preocupa com você, e Ele está te dizendo nessa noite: filhinho, filhinha, você é meu, e você já venceu, porque maior
é o que está em você do que o que está no mundo. Maior é o meu poder que habita em você, que está em você, do que qualquer poder das trevas que se levanta contra a tua vida. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Filhinhos, vocês são de Deus, e maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É maior. O que você tem vai contagiar os outros. Eu quero terminar essa mensagem dizendo que nesse final de ano você vai impactar muitas pessoas da tua família com o que você tem. Você tem Jesus na tua vida. Você tem o Espírito Santo. Você tem paz, você tem alegria, você tem vida e vida com abundância. Você tem. Você pode não ter ouro, pode não ter prata, pode não ter tudo o que você deseja nesse momento, mas o que você tem, você vai contagiar todo mundo ao seu redor. Você deveria andar com uma placa aqui no peito. Cuidado, o que eu tenho, pega. O diabo tem medo de você. Saiba disso, meu irmão e minha irmã. O diabo sabe que você é perigoso para o inferno. E ele tem medo de você. Quando o diabo via Jesus, de longe ele começava a gritar: que tenho eu contigo, Jesus, filho de Davi? Viestes nos atormentar antes do tempo. O diabo reconhece de longe a marca do sangue de Jesus na tua vida. O diabo reconhece de muito longe o brilho do Espírito Santo em você, meu irmão e minha irmã. E ele tem medo. Mas ele tenta criar circunstâncias para te assustar, para te amedrontar, para você ficar com medo. É quando ele percebe que você está com medo, aí ele atormenta. Não tenha medo. Filhinhos, vocês são de Deus e já venceram, porque maior é o que está em vocês do que o que está no mundo. Não tenha medo. Hoje você tem que sair daqui cheio de coragem, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. E o que você tem vai pegar em muita gente. Vai pegar, porque o que você tem é de Deus, é dom de Deus, é unção de Deus, é graça de Deus, é bênção de Deus. Ah, pastor, mas estão me amaldiçoando, estão levando o meu nome para macumba, estão colocando o meu nome na boca do sapo. Pode colocar. Teu nome está escrito no céu, no livro da vida. E maior é o que está em você do que o que está no mundo. Podem te amaldiçoar, Deus já te abençoou. E Ele disse: eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Levanta as suas mãos para Ele. Receba mais do Espírito Santo agora. Você tem, o Espírito Santo habita em você. Você tem a fé no nome de Jesus, a fé poderosa para vencer qualquer gigante, qualquer barreira. É Jesus. Agora levante as mãos. Não há nada igual. Deixa o Espírito Santo encher o teu coração agora. Deixa.